O Flamengo é motivo de chacota, de zombaria na Rússia. Sim, pessoal. São Paulo tentando contratar o Marcos Antônio e dar chapéu no Flamengo. Isso e muito mais. Fala pessoal, Mengomex na área, o seu canal de atualizações diárias sobre o Mengão. Eu sou o Diego e chego com tudo, trazendo muitas informações. Mas antes de mais nada, na moral, rapidão, se inscreva no canal, deixa aquele gostinho pra nós. Se você não fizer isso, a sua família vai virar palmeirense. Vamos lá, que hoje tem bastante coisa, pessoal. Antes de mais nada, eu sempre gosto de trazer aqui para vocês, sabem, a tabela e as classificações e próximos jogos. Aqui tá os próximos jogos do Flamengo. Vamos lá. Próximos jogos, vamos ter o quê? O Internacional e Flamengo foi adiado. Flamengo e Criciúma vai ser amanhã às 4 da tarde. Não pode perder esse jogo. Aí depois vem Vitória e Flamengo, Flamengo e Atlético Goianiense. E depois começa aí as pedreiras. Vai vir Flamengo e Palmeiras, primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã. Aí depois São Paulo e Flamengo, dia 3 de agosto. E dia 7 de agosto, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. O Flamengo vai fazer o seu último jogo, o seu segundo jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras fora do Maracanã. Depois que desse, olha só que coincidência ou não. Depois do segundo jogo da Copa do Brasil de Palmeiras e Flamengo, um dos dois vão estar eliminado. Aí vai ter de novo Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, dia 11 de agosto às 4 da tarde. Olha isso. Isso 11 de agosto. 15 de agosto, Flamengo e Bolívar. Olha essa sequência. Depois, Botafogo e Flamengo. Botafogo disputando lá em cima na tabela. Depois do jogo de volta, Bolívar e Flamengo. E depois Flamengo e Bragantino. Pessoal, sequência pesadíssima, complicada. De olho aqui, a gente podia falar um bocado aqui, mas eu só quero atualizar vocês. Seguindo, então, a gente vai ter agora os jogos da rodada. Então, amanhã, Flamengo e Criciúma, Botafogo Internacional. Flamengo e Criciúma vai ser às 4 da tarde, Botafogo Internacional será às 6h30. Por que é importante esse jogo do Internacional? Porque daqui a pouco eu vou colocar a tabela e você sabe que o Botafogo é líder. O Botafogo tem que tropeçar. E também amanhã, às 9 horas da noite, Palmeiras e Cruzeiro. Então tem uns jogos bons aí, vai ser uma sequência boa pra gente secar. Primeiro a gente assiste Flamengo e Criciúma, tentar azarar o Botafogo contra o Internacional e logo em sequência tentar azarar o Palmeiras contra o Cruzeiro. De olho nisso daí. E aí, de interessante tem mais o que aqui? De interessante vai ter o São Paulo e Juventude, né? Que tá ali, o São Paulo tá na bota do Flamengo. O Bahia, o Corinthians, né? Enfim, segue o jogo. O que mais nós temos aqui? Agora sim, a classificação, de olho na tela. Botafogo 36, Palmeiras 33, Flamengo 31. Lembrando que o Flamengo tem 16 jogos, Botafogo e Palmeiras têm 17 jogos. São Paulo 17, Bahia 17, tá? Então Flamengo um jogo a menos, porque o jogo contra o Internacional foi adiado por conta do jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, do Internacional. O Internacional estava devendo jogos, então foi adiado o jogo do Flamengo por causa disso. O Internacional que pediu, tá? Para adiar o jogo. E não o Flamengo. Bom, passando aqui a tabela, do outro lado, Atlético Mineiro, Juventude Internacional, Criciúma, Cuiabá, Vitória, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Fechando aqui a tabela, Fluminense com 8 pontos. O Corinthians, que está ali, o Vitória, que é o último da zona de rebaixamento, já está com 15 pontos, enquanto o Fluminense está com 8. A coisa está feia para o Fluminense. Seguindo, pessoal, Flamengo virou motivo de chacota, zombaria. Por isso que eu já falei aqui, quem está seguindo o canal sabe, minha posição é, o Flamengo tem que parar de ir atrás do Zenit. Esse povo russo que o Flamengo está lidando é muito debochado, é muita frescurinha, é muita picuinha. O Flamengo tem que abrir mão do Zenit. Ah, é muito complexo? Sim, é complexo, mas o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Por quê? O que aconteceu? O Marco Braz deu uma entrevista perguntando aí sobre... respondendo questões, dúvidas sobre a contratação do Claudinho. Então, é perguntado sobre as negociações com o Zenit por Claudinho, o vice-presidente do Flamengo. O Marco Braz cometeu uma gafe ao confundir importantes figuras russas. Após o ocorrido, o presidente do clube russo ironizou o dirigente do Flamengo, ironizou o Marco Braz. O Marco Braz confundiu gente, é nome russo, tá? Então, claro, não ligue pro sotaque, que eu não sei falar. O Marco Braz, ele confundiu o Dmitry Medvedev, um negócio assim. Ele confundiu o ex-presidente e ministro da Rússia com o atual presidente do Zenit. Ele achou que o atual presidente do Zenit, que ele está negociando, trocando ideia, ele foi o antigo e o anterior presidente, aí, ministro, o ex-primeiro-ministro, desculpa pessoal, corrigindo, ele confundiu, achou que o presidente atual do Zenit ele era o ex-primeiro-ministro da Rússia.
né? Então o Marco Braz confundiu nessa entrevista que ele deu, ele falou assim, eu vi essa entrevista, tá? O Marco Braz falou assim, a gente está negociando com pessoas da Rússia, é difícil. A gente está negociando com esse cara que foi o ex-presidente da Rússia. O Marco Braz falou. Com isso, pessoal, o que aconteceu? O presidente do atual do Zenit, ele, em entrevista, ele falou assim, abre aspas, no Brasil, fui confundido com o Dmitry Medvedev. Enfim, ele perguntando, né? Essa situação só faz você pensar, é esse o Claudinho que eles querem comprar? Fecha aspas. Ironizou o atual presidente do Zenit. Ou seja, o Braz, o Flamengo, sendo motivo de chacota, motivo de zombaria lá na imprensa russa. Na moral, eu sei que a gente tem que colocar e eu acho que isso aqui é colocar o trabalho aí, levar o trabalho na seriedade. Eu como tendo uma posição importante no Flamengo como vice-presidente ou presidente, eu encerraria as negociações com o Zenit, tá? Mas a gente quer o Claudinho, não tá desesperado, a gente tem meias, a gente tem bastante meias bons, tá? O Claudinho não vai salvar a pátria. E faço aqui um parênteses minha opinião, o Claudinho não vai salvar o Flamengo, não vai ser o Ronaldinho Gaúcho que vai vir e vai destruir tudo. O Claudinho não jogou em lugar nenhum e não ganhou nada. Respeito o cara, lógico, não tô falando do caráter, a gente não fala de caráter aqui, a gente fala do profissional. O Claudinho, o cara que jogou no Bragantino, foi pro Zenit e não teve nenhuma grande conquista e não teve nem grandes atuações. Então, assim, tão pedindo até demais, na minha opinião, pelo Claudinho. Minha opinião como torcedor, eu não iria atrás mais do Claudinho. Eu cancelaria as negociações com o Zenit e qualquer tipo de negociação. Porque, na minha opinião, uma falta de respeito, um presidente de um clube vir e dar um tipo dessa declaração, né? Com ironia, falta de respeito. Eu sairia da bota do Zenit, mandava o Zenit se lascar e não negociaria, pelo menos por um bom tempo, com o Zenit. Sim, Flamengo virando chacota na Rússia. Te falar, tem que ter paciência. Bom, pessoal, o Gabigol, o que acontece? O Gabigol, o Flamengo aí se representou, né, ontem, que foi quinta-feira, no Ninho do Urubu, com o Gabigol à disposição. O atacante treinou normalmente, ainda sem ser intimado pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, sobre a queda do efeito suspensivo do atleta. O clube mantém a programação e planeja relacionar o Gabigol para a viagem contra o Criciúma e pretende aí escalar o Gabigol contra o Criciúma. Então, o Gabigol está escalado, o Gabigol treinou, o Gabigol está atuando como se nada tivesse acontecido normalmente até segunda ordem. Ele treinou e foi aí escalado para o jogo. Gabigol está de volta, ele está treinando e vai para o jogo. Tá? O que mais? Bruno Henrique, rapidamente, eu falei ontem, mas como é algo muito importante, eu repito rapidamente novamente. O Bruno Henrique ainda está com o tornozelo, sentindo um pouco de dores no tornozelo e está fora do jogo contra o Criciúma, tá bom? Lembra que ele sofreu uma entorse, né? A mesma coisa que aconteceu lá com o Igor Jesus, uma entorse e está inchado, aí no tornozelo está doendo, então ele não vai pro jogo, ainda está em recuperação. O Marcos Antônio, pessoal, o que acontece? Sim, oficial, o São Paulo tenta contratar o meia-campista, o Marcos Antônio, da Lazio e tenta dar chapéu no Flamengo. Por quê? O São Paulo está em busca de uma reposição com urgência após a grave lesão do Alisson. Lembra? Que pode não retornar para o São Paulo até no fim de 2024. Ele está fora dessa temporada. Então o São Paulo está desesperado atrás de um meia. Com isso, o São Paulo se comporta como nessa negociação? A Lazio está querendo vender e não emprestar. O Flamengo quer pegar o Marcos Antônio emprestado com uma possibilidade de compra ou obrigação de compra no fim do contrato. O São Paulo está desesperado. E provavelmente, pessoal, que o São Paulo vai querer comprar ele de cara. E se o São Paulo fizer uma proposta de compra de cara, o Lazio vai vender para o São Paulo. E o Flamengo vai perder essa negociação. Assim como perdeu o Wallace para o Cruzeiro. Por falta de rapidez, por falta de agilidade. Eu não sei para que tanta questão em dar uma miséria de 5 milhões de euros ou 6 milhões de euros, de 5 a 6 milhões de euros no Marcos Antônio. Dá logo esses 5, 6 milhões de euros nesse cara e traz esse cara, pelo amor de Deus. Vai ficar fazendo picuinha por causa de 5 milhões de euros. Diga, é muita grana. Sim, calma. Para mim é muita grana, para você é muita grana. Para outros clubes é muita grana. Para o Flamengo atualmente não é muita grana. É um valor válido que tem em caixa.
O Landim, na última entrevista lá no podcast, falou que vai pagar o estádio do Flamengo, o terreno do gasômetro, à vista, em cash, em dinheiro. Tem dinheiro em caixa. Então, assim, o que é 5, 6 milhões, gente? Eu não entendo o Flamengo. Essas demoras, essas lerdezas na negociação, porque o Flamengo chegou é a quarta oferta que o Flamengo vai fazer pelo o Marcos Antônio. A primeira, o Flamengo chegou, em resumo, foi assim: o Flamengo chegou, Lazio, eu quero o Marcos Antônio. Tá aqui a proposta, eu quero um empréstimo com possibilidade de compra. A Lazio, eu só quero vender, não quero emprestar. Segunda proposta, a mesma coisa, a Lazio falou que eu quero vender, eu não quero emprestar. A terceira, de novo, a Lazio falou, eu quero vender, eu não quero emprestar, não interessa. E o Flamengo fica tentando, querendo conseguir o jogador por empréstimo com possibilidade de compra. Compra logo, meu, essa miséria desse jogador. Que demora é essa? Eu não tô entendendo. Eu acho que o que o Flamengo está sendo criticado muito aí, né, na mídia, quem está acompanhando sabe, né? O Marco Braz está sendo criticado pela lerdeza das contratações. O Marco Braz veio agora falar que não procede essas informações. É isso. Se a Lazio já bateu o pé e falou que não quer emprestar, ele só quer vender, ou você compra ou sai fora, velho. Foi a mesma coisa com o Wallace. Por isso que o Cruzeiro veio e comprou o Wallace na nossa frente e deu um chapéu no Flamengo. Porque o Flamengo fica nessa. O clube fala, eu só quero vender. Então não tem o que fazer, igual o Paquetá. O Paquetá é um pouco diferente, né? Como eu já falei várias vezes, o West Ham não vai negociar. O Paquetá está fora de negociações, qualquer negociações por conta da investigação. Não há negociação, não interessa. Pode chegar com $1 bilhão, o West Ham não vai vender. Né? Provavelmente o patrocinador Master, que foi o lesado nessa história, pediu para segurar o Paquetá e não tem negociação. Senão a própria West Ham já teria vendido o Paquetá para qualquer clube da Europa por um preço bem melhor do que iria vender para o Flamengo. Bom, tem mais alguma coisa aqui, pessoal? Não tem. É isso. Fechamos. Muito obrigado pela sua audiência. Mengão Max, o seu canal de atualizações diárias no YouTube do Mengão. E não se esqueça da lista de prioridade que a gente sempre fala aqui. Vivemos dias difíceis, pessoal. Não se esqueça. Deus em primeiro lugar. A sua saúde em segundo. Porque sem ela você não faz nada. Sua família e depois o seu trabalho. Mengão Max na área. E bora. E se inscreva. Se você não se inscrever e deixar o like, você vai virar palmeirense.